E olha a gente aqui de novo, galera. Final do mês acabou e eu, como todo começo de mês, estou trazendo aqui para você as top 3 empresas que podem ter caído de preço no último mês ou pelo menos no último ano. E sim, as empresas que eu vou mostrar para vocês hoje são todas lá do exterior, como sempre, né? Porque caso você não me conheça, eu sou o Bruno e esse é o canal para todos os brasileiros que gostam de investir no exterior ou que estão querendo começar a aprender a fazer isso. E também esse é o canal para todos os brasileiros que, como eu, já moram no mundo afora. Eu estou falando para vocês da Itália neste momento. Eu já convido você também a me escrever aqui no comentário de onde você está assistindo esse vídeo, seja ele qualquer lugar do mundo. Então, todo mês a gente vai pegar 3 ações que caíram bastante no mês passado, então a gente tá falando no mês de maio, tá? Porque esse deve ser já começo de junho. Eu, galera, vou ser bem sincero, esse mês o mercado se recuperou, então eu vou mostrar para vocês 3 empresas que caíram no último mês, que a gente já viu alguns meses atrás aqui no canal. Vamos começar, como sempre, dando uma olhada no índice do S&P 500 e do Nasdaq 100, tá? O S&P 500 são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e o Nasdaq 100 segue as 100 empresas do setor tecnológico, excluindo aquele financeiro, tá? E a gente pode ver que no último mês o S&P 500 fez um 6,95%, enquanto o Nasdaq 10,27%. Ele deu uma baita de uma recuperada aqui. Nos últimos 6 meses o S&P 500 está caindo 2%, ele ainda não recuperou completamente, enquanto o Nasdaq está fazendo mais 2,34%. Então a gente tem uma margem aqui de recuperação e olhando para os dois índices, né? No último ano, a gente pode ver que os dois estão lucrando 11,42% com o S&P e 13,51% o Nasdaq 100. E só para vocês terem uma ideia, essa é a queda de abril, aquela famosa queda que a gente teve no comecinho de abril. Ó, eles tinham chegado a valer menos 6% e menos 9,43%. Ó, só para vocês terem uma ideia, se a gente tivesse entrado no S&P 500 aqui com um ETF qualquer, dia 8 de abril, no valor mínimo dele, né, nos últimos 2 meses, você já teria tido um retorno de mais ou menos 20%. O mercado de valorização lá no exterior é outra coisa, é outro mundo, galera. Por isso que com esses vídeos eu quero mostrar para vocês, eu não quero convencer, eu quero mostrar que as possibilidades de valorização no mercado americano ou como no mercado exterior em geral é muito maior do que ficar só focando em ações e empresas brasileiras. Com certeza investir no Brasil para receber altos dividendos vale a pena, mas se for para ter valorização, galera, olha lá fora. Sabe outra coisa que subiu bastante esse mês? Bitcoin, galera. Olha aqui, esse mês mais 14,55%. Nos últimos 6 meses ele fez mais 12,29% e desde o ano passado ele está subindo quase 60%. E agora, antes da gente começar e ver a primeira das 3 empresas que eu estou trazendo para você agora no mês de junho, eu quero lembrar 2 coisas muito importantes. A primeira é que nada daquilo que você vai ver ou ouvir neste vídeo e neste canal é recomendação de compra de ativo ou de investimentos. Faça sempre a tua pesquisa e estude bastante antes de investir o teu dinheiro. E a segunda, não tão importante quanto a primeira, mas é muito importante para mim e é o jeito que você tem para me ajudar a crescer o canal, é, por favor, já vai deixando uma curtida debaixo desse vídeo aqui. Olha, eu não quero dizer que você já tem que deixar ele na confiança, mas eu deixaria. Chega de papo e vamos logo direto pro assunto. E a primeira empresa desse vídeo é Adobe, galera. Conhecida mais anos atrás como Adobe System, é uma empresa multinacional americana de software para computadores. E ela oferece uma ampla gama de programas, desde ferramentas de web design, manipulação de fotos e criação de vetores, até edição de vídeo e áudio. Todo mundo conhece o Photoshop. Todo mundo conhece Adobe Premiere se você trabalha com vídeo. Muito provavelmente, se você é um profissionista, você está usando o Adobe Premiere para montar os teus vídeos, né? Hoje ela está com um valor de $412. Galera, no último mês ela subiu 12%. Bruno, mas você não falou que ia trazer pra gente aquelas empresas que caíram de preço no último mês? Sim, mas eu também falei aquelas que poderiam ter caído no último ano. Porque se você olhar o valor dessa empresa nos últimos 6 meses, ela caiu 20%. E olhando para ela um ano atrás, ela ainda está abaixo de 13,70%. E agora, usando o site que eu uso para analisar as minhas ações, né, do site investing.com, eu uso a versão Investing Pro, porque ele me dá várias dicas rápidas sobre a ação. Eu posso ver que o preço agora dela está em $412, enquanto o preço justo, segundo
segundo o maior site de investimentos do mundo, seria de 522, tá? Então ela ainda poderia subir um 26, e isso provavelmente quer dizer que eu tenho uma margem de valorização bem interessante nessa empresa. Se a gente for olhar a variação do preço das últimas 52 semanas, ela está mais próxima do preço mínimo, que foi de 332 dólares, 52 semanas são um ano, tá? Se você não sabe. Enquanto ela está longe do valor máximo, que foi de 588 dólares. Então, neste momento, esta empresa poderia estar bem interessante para a gente. Se a gente for olhar a saúde financeira dela, eu posso ver que no momento ela está com um bom desempenho, um valor de 3, valor que vai de 1 a 5, nota 5 para o lucro, 3 para o crescimento, 3 para o fluxo de caixa, 2 para o valor relativo e 2 pela tendência de preço. E aqui também posso ver alguns detalhes bem rápidos, como a gerência tem recomprado ações de forma agressiva. Isso chama buyback, é quando uma empresa ela volta a comprar as próprias ações. É um sinal interessante porque demonstra que a empresa acredita nela mesma. Margens de lucro bruto impressionantes, negociada com índice PL baixo em relação a resultados no curto prazo, e ela opera também com um nível moderado de dívida. Aonde que ela não está indo bem, os movimentos de preço da ação são bastante voláteis. Negociada que é um múltiplo da valuation do EBITDA elevado, negociada também múltiplo da valuation da receita elevado, como também o múltiplo de preço-valor patrimonial elevado no momento. Olhando para o futuro, os analistas preveem que a empresa será rentável este ano, lucrativa nos últimos 12 meses passado, então ano passado ela foi bem, e ela também teve um alto retorno na última década. Como vocês podem ver, a receita foi crescendo nos últimos 10 anos, passou a 4 bilhões de dólares em 2015 para 21 bilhões de dólares em 2024, enquanto o lucro também passou de 4 bilhões de dólares para 19 bilhões. Vou mostrar para vocês também o site do Investidor 10, porque eu sei que vocês estão mais familiarizados com ele. Está o PL da empresa no momento é de 24,22, PVP 12,49, está um pouquinho alto, mas empresas americanas lá no exterior são assim, e você pode ver o que te interessa, porque eu sei que você quer saber sobre os dividendos. Ela não paga dividendos, tá? Então essa daqui não é uma empresa para os dividendos. Se a gente tivesse investido $1.000 há um ano atrás, hoje a gente estaria no prejuízo, com 863 dólares de valor hoje. Nos últimos 5 anos, $1.000 seriam 1.060. Nos últimos 10 anos, hoje você estaria com 5.172. Anotou ela no teu caderninho? Agora vai estudar para ver se ela faz sentido na tua carteira. A segunda empresa desse vídeo, ela se chama Eli Lilly and Company e é simplesmente a maior empresa de farmacêutico dos Estados Unidos. Então, essa empresa no último mês anunciou a compra de outra empresa farmacêutica que se chama SiteOne Therapeutics por $1 bilhão. E essa empresa está estudando novas terapias para as dores crônicas. E os analistas, eles gostam desse investimento, mas quando umas empresas farmacêuticas investem em outras empresas que buscam terapias experimentais, o mercado ele meio que reage desse jeito que eu vou mostrar agora para você, tá bom? O valor dela no momento é de 714 dólares e esse mês ela perdeu 18,52%. Nos últimos 6 meses a empresa ainda está abaixo de 10,12% e se a gente for olhar o último ano dela, ela está com menos 11,48%. Então você pode ver que no último ano essa empresa ela andou literalmente de lado. Enquanto, já olhando para 5 anos atrás, essa empresa valorizou 367%. Os fundamentos dessa empresa não mudaram, ela continua uma ótima empresa, então esse poderia ser aquele momento para a gente estudar e ver se agora poderia ser o momento certo da gente adicionar ela à nossa carteira. Mesmo assim, o site do Investing Pro está dizendo para a gente que neste momento o preço justo, segundo ele, deveria ser de 709 dólares, então ela ainda está acima da média. O preço mínimo das últimas 52 semanas foi de 677 dólares, enquanto o máximo de 973. Enquanto os alvos dos analistas aqui é que ela chegue a valer entre 955 dólares. Ainda tem margem de valorização pra gente. Ela também está com um bom desempenho de saúde financeira, média de 3, né? Lucro 4, tendência de preço 3, crescimento 3, fluxo de caixa 3, valor relativo 1. Se você quiser dar uma pausa no vídeo aqui você tem a descrição de todos os remédios e todos os produtos que ela faz, tá? E que ela distribui ao redor do mundo, tá? Porque ela está presente no mundo inteiro. Fatores positivos, elevou dividendos por 10 anos consecutivos. Ela não paga muitos dividendos, mas paga dividendos, mas
O fato que ela cresceu 10 anos consecutivos é ótimo pra gente. 7 analistas dizem que ela vai ganhar bem nos próximo período, negociada com índice PL baixo em relação aos resultados do curto prazo. Fluxos de caixa podem cobrir pagamentos de juros suficientes e manteve bons dividendos por 55 anos consecutivos. Essa é uma empresa daquelas que paga dividendos desde sempre. Obviamente, múltiplo de lucro elevado, né? A ação teve baixo desempenho no último mês. Não é um problema, né? A gente está olhando para o longo prazo. De qualquer forma, os analistas prevêem que a empresa será rentável esse ano também. Olhando aqui os dividendos, crescimento dos últimos 10 anos, um payout ratio de 43,74. Eu explico o que é o payout ratio no último vídeo. Vai ver, porque eu ensino vocês a escolher ações de dividendos. Vocês vão aprender as 5 características, os 5 fatores que uma empresa tem que ter para ser uma boa pagadora de dividendos lá no exterior. Vai ver o vídeo depois que acabar esse daqui, se você não viu, tá? E também deixa lá. PL da empresa 57,77, PVP 40,49 e o dividend yield dela é de 0,76. Ela não paga muito porque ela é uma empresa de crescimento. $1.000 um ano atrás, hoje serão 905. A gente estaria perdendo. Nos últimos 5 anos seriam 5.067. Então, você já estaria lucrando e nos últimos 10 anos você estaria com $1.000 investido com 11.070, galera. Ó, olha como essa empresa ela vem subindo bonitinho aqui. Fantástica. Anota ela no teu caderninho e vai estudar, tá bom? Terceira e última empresa desse vídeo, galera, United Health Group, que é uma multinacional americana diversificada de cuidados de saúde e bem-estar. Oferece uma gama de produtos e serviços por meio de 2 empresas operacionais, a United Healthcare e a Optum. E a gente está falando simplesmente da maior empresa de seguros de saúde dos Estados Unidos. E essa é uma daquelas empresas brabas. Essa você tem que estudar. Anota e vai fazer o teu dever de casa, tá bom? Valor de $299. No último mês ela caiu 28,70%. Nos últimos 6 meses ela caiu 50,93%. E no último ano ela ainda está abaixo de 40,50%. E você deve estar pensando, nossa, Bruno, essa empresa ela é muito ruim, ela só perdeu dinheiro. E se a gente for olhar os últimos 5 anos, eu tenho que dar razão, porque a gente está abaixo de 1,77%. Ela simplesmente perdeu toda a valorização dela até dia 11 de abril de 2025, onde ela estava valorizando 110%. Daqui adiante, ela caiu 50%. Isso porque a empresa vai ser indagada pelo Departamento de Justiça por uma possível fraude fiscal, galera. Nada de concreto, mas só o anúncio fez ela cair na bolsa. Tanto é que vocês podem ver aqui que o preço justo dessa empresa deveria ser $456. A gente tem uma margem de 52,5% de valorização. E o preço mínimo dessa empresa nas últimas 52 semanas foram de $249, enquanto a máxima 631. Os analistas prevêem que daqui a um ano ela deveria estar com um valor de 397. Isso dá uma ótima margem para a gente, quase de $100. A gerência tem recomprado ações de forma agressiva, elevou dividendos por 15 anos consecutivos, negociada com índice PL baixo em relação aos resultados no curto prazo, a valuation implica um forte rendimento do fluxo de caixa livre e player prominente no setor de serviços e fornecedores de saúde, além dos fluxos de caixa poderem cobrir pagamentos de juros suficientes e também manteve bons dividendos por 33 anos consecutivos. E dias depois daquele anúncio de possível investigação de fraude, também o CEO da empresa se demitiu. Então, galera, todos esses fatores justos estão criando um momento de pânico na companhia e justamente o público, os investidores, eles ficam com medo de tudo isso, então o valor dessa ação cai porque provavelmente a galera tá vendendo adoidado. Lembre-se, não é recomendação de compra, eu tô falando para você estudar para ver o que pode ter atrás disso e se vale a pena para você investir, porque se nada tiver acontecido, essa empresa simplesmente perdeu valor sem motivo algum, tá? PL da empresa 12,23, PVP no momento 2,57, dividend yield de 2,84. No último ano, $1.000 hoje seriam 595. Em 5 anos atrás, seriam $1.000 e 37, enquanto 10 anos atrás, hoje seriam 2.868. Lembrando que, galera, agora a empresa tá aqui, mas até pouco tempo atrás ela estava aqui, hein?
Bom, galera, agora como sempre eu passo a bola para vocês e eu quero saber o que vocês acharam dessas 3 empresas e se você já tem alguma delas na tua carteira de investimentos lá no exterior. Como sempre, não se esqueça de deixar uma curtida se você não deixou ela no começo do vídeo e também não se esqueça de pegar em consideração a ideia de se inscrever aqui no canal. Espero que esse vídeo ele possa ter sido útil para você de qualquer forma. A gente se vê na próxima, rumo à nossa liberdade financeira em euro, em dólar ou em real que seja. Mais uma vez, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Peace.